Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula sobre o comando C, o comando escolha, tá? Nós estamos vendo então que esse trecho do código ele associa o nome de um estado da federação através de um código. Então, se o x for igual a 1, ele vai atribuir o nome de Santa Catarina. Se for 2, Rio Grande do Sul, até o 4, São Paulo, e se não for um desses números, de 1, 2, 3 ou 4, ele vai dizer que não conhece. Tá? Então, a estrutura, tá, dos Cs encadeados ficaria dessa maneira. Tá? É complicado escrever dessa maneira, é difícil, a gente pode cometer um erro, esquecer de um então, de um senão, de um fim C, etc. Tá? Por isso que a gente faz dessa maneira encadeada, para tentar evitar esse tipo de erro. Caso contrário, tá? Se eu colocar um fim C no final de cada linha, eu vou ter que repetir o último comando, tá? E além dele fazer um por um, tem que fazer todos, certo? Então, a solução, quando eu tenho esse tipo de comparação, que eu sempre faço uma comparação de igualdade em relação à mesma variável, o comando escolha soluciona isso aí, tá? Então, qual é a sintaxe do comando escolha? O comando escolha, logo depois da palavra, o nome do comando, eu vou colocar uma variável, tá? E depois eu vou colocar para cada caso, ou seja, quando esse valor de x aqui equivale ao valor que está aqui do lado da palavra caso, ele vai executar o que está depois dos dois pontos. Então, se o x for igual a 1, o estado vai receber Santa Catarina. Se for igual a 2, Rio Grande do Sul, etc, etc. Ou seja, ele faz exatamente a mesma coisa que está escrito aqui. Tá? Só que dessa maneira fica mais limpo, fica mais fácil de entender, tá? Mais difícil de cometer algum erro. Tá? Então ele vai fazer essa comparação aqui, ó, e vai executar um desses casos aqui, os comandos que estão depois dos dois pontos aqui, depois desse caso. Se não for nenhum deles, ele vai executar o caso contrário, que seria o senão lá do C, né? Não esqueça que isso aqui é opcional, né? Se não tiver a necessidade de usar esse aqui, não precisa usar, tá? E vai ter um fim só, de um fim escolha lá, porque na verdade eu estou executando um comando só, estou executando o comando escolha, tá? E não vários comandos Cs. Então, um comando só, ele faz a mesma coisa que um grupo de comandos Cs encadeados faz, correto? Então, essa que é a utilização, essa é a maneira que o escolha, tá, facilita a escrita de um conjunto de comandos Cs encadeados, certo, pessoal? E, como eu havia prometido, tá, o teste de mesa, tá, daquele algoritmo para mostrar os números ímpares múltiplos de 3, começando em A e terminando em B. Se eu fizer um teste mesa, o A valendo 10 e o B valendo 30, então eu vou, na hora de digitar aqui, eu vou digitar 10 e 30, tá? Vou colocar o valor de 10 dentro da variável A e vou colocar 30 na variável B. O que vai acontecer? Ele vai executar isso aqui 20 vezes, né? Ele vai executar do 10 até o 30, tá? Quando for verdade essas duas condições, ele vai mostrar na tela, tá? Então, o primeiro número, a partir do 10, que é ímpar e múltiplo de 3, é o 15, né? O 10, tá? Que é o primeiro dos As aqui, ó, tá? Aqui tudo que vai ser controlado pelo A, né? Ele vai somar de 1 em 1A, começando pelo 10, tá? Então, o 10, ele não é ímpar, né? E muito menos múltiplo de 3, tá? O primeiro múltiplo de 3 a partir de 10 é o 12, mas o 12 não é ímpar, tá? Então, ele vai mostrar o 15, o 21 e o 27. Claro que ele vai somar aqui de 1 em 1, vai fazer todos os testes aqui, né? Mas só vai ser verdade nesses três casos aqui nesse intervalo, tá? Por que está 31 aqui?
Porque aqui, ó, eu vou somar de 1 em 1, tá? Quando ele chegar no 29 e eu somar mais 1, vai ser 30. Aí ele vai voltar lá e eu vou testar. 30 é menor ou igual a B? Sim, ele é igual a B. Então ele vai executar quando for 30 aqui também. Só que o 30 é um múltiplo de 3, mas ele não é ímpar. Então ele não vai escrever o 30. Tá? Mas ele vai passar por aqui e vai somar mais 1. Aí depois do 30 ficou 31. Aí quando chegar no 31 lá, 31 é menor ou igual a B? Não. É falso isso aqui. Então ele encerra o enquanto, como não tem nada depois do enquanto, ele vai encerrar. Então o último valor de A, tá? Ou seja, quando terminar isso aqui, quanto é que vai estar valendo A? O A vai estar valendo 31. Certo? Então era isso aí, pessoal. Estudem!